Fala, corredor e corredora, quer saber, conhecer a história de um dos heróis da corrida de rua? Nós vamos contar com detalhes para você um pouquinho da vida do Ronaldo da Costa. Vem com a gente aqui no podcast, você vai saber tudinho sobre a vida dele, sobre a trajetória desse grande guerreiro, esse grande herói da nossa corrida de rua. Viva leve, seja leve, corra leve. Vai começar para você mais um Corrida Leve. Hoje a gente está com um episódio muito especial, né, Dri? Isso, bastante especial aí. A gente vai falar de um corredor que a gente conhece, né? Muitos brasileiros. Tem até um episódio engraçado com ele aqui em Franca. Muito, né? Já veio aqui na cidade mais de uma vez, né? E depois a gente vai contar um pouquinho dessa figura, né? De quem que nós vamos falar hoje, Dri? Hoje nós vamos falar dos meus heróis de corrida de rua, e entre eles está o nosso brasileiro aí que fez um grande feito, Ronaldo da Costa. Ronaldo da Costa. Isso, Ronaldo da Costa, que foi, para quem não sabe, foi um recordista mundial de maratona, que já durava 10 anos, ele foi lá e conseguiu. Quer dizer, foi um grande feito para um brasileiro, que até então não tinha batido o recorde. Eu acho que hoje a gente tem os brasileiros que correm menos do que o tempo que ele fez, mas naquela época não se tinha nenhum corredor brasileiro nesse feito. Então eu vou falar um pouco dessa trajetória dele. Ele não começou de início de cara na maratona, foi se lapidando ele, foi descoberto. E para quem não sabe, eu vou falar um pouquinho dele. O Ronaldo da Costa nasceu em Descoberto, em 7 de junho de 1970. Eu não entendi. O nome da cidade que ele nasceu chama Descoberto? Descoberto. Ele foi um cara predestinado a ser descoberto, né? Predestinado. Aí a história dele começa assim: ele descoberto na cidade de Minas, com 4 mil habitantes, quer dizer, ele veio lá da cidade, 4 mil habitantes, se tornou um recordista mundial. 4 mil habitantes. Vamos dizer, um verdadeiro descoberto mesmo. Nós vamos marcar a cidade de Descoberto aí, todo mundo que mora em Descoberto assiste nosso podcast, hein? Então, o Ronaldo da Costa é o seguinte: ele começou a trajetória dele no atletismo, na corrida, até os 16 anos, 17, trabalhava na roça com os pais, e também de oleiro e soldador lá na prefeitura da cidade de Descoberto. O sonho dele, como todos os grandes brasileiros, meninos brasileiros, era ser jogador de futebol, e ele queria ser, se eu fosse jogador, no time do Botafogo, que é o time do coração dele. Mas, devido às condições físicas dele, que era muito magro, franzino, aí não foi muito longe. Não foi muito longe. Aí diz que lá na cidade dele, um dia por acaso ele passou, viu um anúncio lá de uma corrida, passou perto da prefeitura, um anúncio no cartaz que ia ter uma corrida, ia ter uma premiação em dinheiro, um rádio de pilha, né? Aí ele ficou interessado não por começar assim, mas na premiação que tinha lá. Ficou interessado, não faz medir. Não faz medir, tudo. Aí ele se inscreveu na competição, na corrida, aí começou ali a treinar, uns 15 dias treinando, sem preparação, orientação nenhuma, ele mesmo que começou a treinar ali. Foi por conta, aí ele foi na prova, ele não ganhou, ficou em segundo lugar, mas perdeu com uma pessoa que tinha 10 anos de experiência na corrida. Rapaz. Com 17 anos ali, aí ele virou tipo a sensação da cidade, né? Porque nunca tinha participado, bem mais novo do que o outro. E foi lá, ficou em segundo. Aí o prefeito da cidade liberou ele do serviço dele para ele poder treinar, começar a treinar. Aí ele começou a treinar mas não tinha nenhuma, assim, né, orientação tão grande. Aí começou assim, com o mesmo treinamento, do jeito que treinava, aí a prefeitura começou a ajudar, liberou ele treinar, começou a pagar as competições. Começou a participar de mais provas, né? Da Zona da Mata, principalmente Juiz de Fora. Ali. Aí no final de 1980, os comerciantes começaram a dar os material que precisava, né, de tênis, esses negócios, essas coisas, mas mesmo assim ele tinha resultado negativo, que não dava para disputar com um atleta mais assim, mais profissionais, né? Mais experiente com ele, né? Mas mesmo assim ele não perdeu esse reconhecimento dele lá na cidade e continuou correndo ali. O objetivo dele se tornar um atleta. O próximo passo era para tentar entrar numa equipe. Aí ele começou, de repente, para quem não sabe, principalmente lá de Minas, o pessoal usa muito, porque o pessoal Minas e no Rio de Janeiro ali tem uma proximidade ali que não é tanto. Aí o Dr. Henrique Viana sempre fica
olhando, que a gente vê a história dele, muitos atletas que ele conseguiu levar a nível aí, a mundial, nacional, veio de Minas. E o Ronaldo foi um desses. Aí teve um olheiro lá, aí ele entrou na equipe Pé de Vento. Aí ele foi treinar lá em Juiz de Fora, mas ele já não foi. Equipe, né? A famosa equipe. Uma equipe lá do Rio de Janeiro, mas só que ele foi treinar em Juiz de Fora. Descoberto, foi para Juiz de Fora, mas só que ele, de imediato ele não foi treinar com o Dr. Henrique. Ele tem mais ou menos, acho que é uma coisa de praxe, o Dr. Henrique ele faz, primeiro vai tentar, foi treinar com o Jefferson Viana, para depois ir no tempo que ele foi lá para o Rio de Janeiro para treinar com o Dr. Henrique. Aí chegou lá, já estava mais ou menos preparado, né? Aí ele começou a treinar, foi se destacando. Aí o que aconteceu? Em 1993 ele foi participar do Troféu Brasil, lá no Rio de Janeiro, que era um estádio lá, mudou de figura, Célio de Barros, no Rio de Janeiro. Aí o Ronaldo da Costa superou nada mais que o Valdenor, 5.000. O Valdenor, quem não sabe, foi um grande corredor do Brasil também, participou. Ele foi grande tempo recordista dos 15 km, sul-americano, e corria muito bem, 5 km também na pista. E o Ronaldo da Costa foi lá e ganhou dele com 13,37. Fez um tempo aí nos 5 km com 13,37. Essa marca só foi superada em 2006 por Marilson, que fez 13,19. Então, aí daí pra frente começou a trajetória toda dele no atletismo. E a partir daí, né? Foi a partir daí que ele começou a se destacar. E em 1994, vamos dizer assim, que foi o melhor ano dele na carreira, que ele começou em 94. Fez o melhor ano da carreira dele, ele teve assim, grandes resultados nos 5.000, nos 10.000, nos 15.000. E ele ficou bem conhecido aqui no Brasil, no 1994, que ele ganhou a São Silvestre. Ganhou São Silvestre. Ganhou São Silvestre, aí ficou conhecido nacionalmente ali, aquele jeito irreverente dele, sempre muito brincalhão, divertido, feliz ali quando ele... E eu lembro, eu assisti essa São Silvestre do começo ao fim, então foi uma vitória bem legal, a gente estava lá, o pessoal, eu até lembro assim que o Minardi, cara do Cruzeiro, ele chegando assim, ele entra na frente da bandeira do Brasil para eles ter que levar. Então, quer dizer, ele não era da equipe do Cruzeiro, mas era brasileiro. Mas era brasileiro, então tava valendo, né? Tava valendo, entregou para ele, então ele foi assim, esse ano um ano de grande resultado para ele. Aí depois ele começou a se destacar, venceu a São Silvestre. A imprensa começou a destacar ele, dar o resultado para ele. Aí ele começou a participar de outras provas, como representar o Brasil no Pan-Americano, Pan-Americano Mel da Plata em 95. Ele estava sendo orientado por Cavaleiro, aí ele conseguiu o bronze. Depois ele começou a correr várias outras provas aí, principalmente para fora. Aí ele foi participar da maratona, participou da maratona de Berlim, e o treinador dele tinha falado que ele ia fazer em 97, ele participou a primeira vez da maratona de Berlim, que o treinador falou que ele ia fazer em 2:09. Só pra gente fazer uma cronologia da história dele. Ele bateu... Ele foi recordista sul-americano do 5, né? Do 5.000, né? Brasileiro, né? E a trajetória dele começou aí, né? Nos 5 km. Nos 5 km, nos 10, aí ele foi... E conforme ele foi evoluindo, pum, até ganhar São Silvestre. Ganhou São Silvestre em 94. Aí ganhou notoriedade, o país inteiro ficou conhecendo e tudo mais. Ele ganhou São Silvestre uma vez só, ou ganhou mais vezes? Não, uma vez só. Ele teve assim, o Ronaldo da Costa, a minha trajetória dele assim, ele ganhou a São Silvestre uma vez só. Ele correu a maratona em Berlim e ganhou 2. Aí da São Silvestre, ele já saltou pra maratona. Ele foi fazendo, ele participou de mundial de meia maratona, eu vou falar aqui os feitos dele, as conquistas dele, ano por ano, e até ele chegar nesse ano. Até ele chegar no nível de maratona e falar, não, é isso que eu vou fazer. Ele pegou o treinador, né, como eu vou falar aqui,
digamos aqui, eu vou falar, por exemplo, as principais competições que ele participou, até ele chegar aí e ganhar essa até chegar na maratona. Na maratona, que eu acho que assim, foi esse feito que ele ficou mais conhecido ainda no Brasil. Mas aí, na verdade, ele ficou conhecido no mundo inteiro. No mundo inteiro. Que ganhou a maratona de Berlim aí. Aí, lá bate reto, né? Por exemplo, a trajetória dele, em 94 ele ganha São Silvestre. Ganha em 93 e ganha o Troféu Brasil, faz um tempo passo aí nos 5.000, aí em 94 ele ganha São Silvestre, em 95 ele vai para os Jogos Pan-Americanos de Mel da Plata, ele ganha o bronze, os 10.000, faz 29,07, aí em 97 ele participa na Maratona de Berlim, fica em quinto colocado, com 2,09, o treinador falou que ele ia fazer 2,09 e ele fez 2,09, aí depois em 1998, ele vai lá em Berlim novamente, aí ele pega a primeira colocação, ganha a prova, bate o recorde, que já durava 10 anos, aí ele foi lá e fez 2,06,05. Essa daí foi, acho que, o up da carreira dele. Ele chegou, para quem não assistiu, a gente não assistiu porque não passava, mas depois a gente viu replay, passou na televisão à noite. Você imagina uma pessoa correr 42 quilômetros. E assim, era a primeira pessoa a ter correr 42 abaixo de 3 por quilômetro. Ele fez esse feito, foi o primeiro a fazer isso. E ele pensa que chegou e desmontou. Não, né? Pra quem não assistiu nessa época, entra lá, ele chega, festeja e dá uma estrela, vira uma estrela, uma cambalhota na chegada, né? Na chegada, então foi extraordinário, foi muito assim, lindo de se ver. Um brasileiro bateu um recorde na maratona, igual ele bateu, que durou, assim, o recorde não durou pouco tempo, acho que uns 12, 13 meses, assim, foi lá e bateu de novo, mas já durava 10 anos, né? 10 anos ele foi lá e conseguiu, então foi um grande feito, né? Uma coisa muito assim, grandiosidade. Então, mas só que depois, o que aconteceu? Ele foi lá, ganhou a maratona, depois em 2002 ele voltou a correr Berlim, voltou a correr a maratona, mas aí ele já não conseguiu manter o ritmo, ele não teve os resultados que ele esperava, foi 16º, com 2,12, e em 2003 ele correu Maratona de Tóquio também, ele ficou em 17º, fez 2,20, então é uma coisa que até tentou e fez vários exames, tudo para saber, tinha feito vários exames de doping, porque o pessoal achava que tinha alguma coisa, mas não, porque, por exemplo, ele correu, foi lá, fez a maratona em 97, bateu o recorde, 98, bateu o recorde mundial. Aí depois lá, aos 26 anos, aí a vida dele começou assim, turbilhão de problemas, lesão, problema, ele teve várias inflamações sérias nos dentes, a irmã dele morreu parece que ele faleceu de AIDS, então aí ele começou a ter caiu o rendimento dele, né? Então aí não teve assim... O pessoal da mídia já não tratava ele como era tratado, né? Então aí começou aquele problemas na vida dele. Começou a pesar, né? Começou a pesar demais. Por exemplo, ele teve, para quem não sabe, a pessoa ganhou uma maratona de Berlim, ganhou um prêmio muito grande. Até a gente teve a felicidade, um dia ele veio aqui, né? Correr na cidade, ser o padrinho da prova, né? E a gente conversando lá, onde tem ali a pista de atletismo, ele deu um depoimento assim, mais ou menos da vida dele. Ele falou que ele confiou em pessoas que infelizmente atrapalhou a carreira dele. Ele falou assim, não tive muita cabeça também, que até passou um documentário depois na televisão, que assim que ele ganhou, aí parece que ele pegou problemas, começou a construir uma casa muito grande, não terminou de construir. O cara que ganhou uma Mercedes, depois ele tinha só o Fusquinha para andar. Então ele entrou em problema, quase mais ou menos assim, depressão, tudo. Mas aí o que ele falou? Aí apareceu as oportunidades. Por exemplo, ele falou que ele mesmo comentou ali com a gente, ele não tinha nem terminado os estudos. Aí apareceu uma oportunidade, um projeto do Joaquim
Cruz, aí chamou, convidou lá em Brasília, aí começou a fazer parte, começou a estudar, a fazer parte desses projetos aí que a gente não sabe, de projeto para poder ensinar a criança, pôr no esporte, principalmente na corrida. Aí ele foi abraçado por esse pessoal aí, começou a estudar, mudar de vida e participar. Começou a estruturar a vida dele de novo. Estruturar a vida dele de novo, e que até hoje, assim, ele foi como digo, um descoberto, teve uns grandes resultados, mas depois do recorde da maratona ele não conseguiu manter. Ele teve um pico, né, de 94. 93. De 93 até quando ele ganhou Berlim, que foi em 98. Ele teve 5 anos aí de pico, né? Foi Então, só evoluindo. Depois dessa maratona, aí o rendimento dele começou a cair, né? E junta tudo isso que você falou, né? Lesão, problema familiar. E aí ele mexeu meio com a cabeça dele, que ele começou com o Dr. Henrique Viana. Começou a treinar com o Dr. Henrique Viana, o Dr. Henrique Viana praticamente fez ele, e de repente nesse percurso, aí ele trocou de treinador. Aí foi pro Cavaleiro. Aí essa mudança, às vezes a adaptação não deu certo, ele fez vários exames, foi submetido a vários exames de doping, nunca deu positivo, sempre negativo. Então, é uma pessoa ali limpa, sempre fazendo certinho as coisas, mas ele não conseguiu manter o mesmo rendimento, não tem o mesmo rendimento que ele teve nos 5 anos que ele foi 5 anos, campeão. Infelizmente ele teve uma trajetória, aí até o pessoal depois que aqui tivemos umas corridas aí que ele veio aqui ser de padrinho, aí foi ver a pessoa que Fernando nunca tinha falado, né, mas era um cara, foi recordista mundial da maratona de Berlim. Então, o dia que ele foi lá, até lá aqui na pista falar essas coisas, o pessoal ali, os atletas aqui de Franca lá na pista, então é uma pessoa assim, simples, humilde, mas ele deu aquele depoimento dele muito legal, bem, ele frisava muito assim, que a gente tem que, igual o atleta quer se tornar atleta, tudo é treinar. Não tem segredo, é fazer o treinamento, confiar em um treinador, fazer as coisas direito e não deixar essas coisas atrapalhar, que atrapalhou a carreira dele. Tem uma passagem engraçada com o Ronaldo, né? Eles vieram aqui pra corrida, né? E veio ele e o Vanderlei Cordeiro de Lima. Aí, um aluno, um atleta normal, né? Tava lá na pista, no dia da prova, né, em frente ao porte, que aí o cara foi lá, tava os dois, né? Um do lado do outro. E o cara foi lá e falou assim, você não pega minha câmera e tira uma foto minha com o Vanderlei, não? Aí chegou um cara ali e falou, cara, sabe quem que esse cara aí é? Aí o cara, ué, não, só queria te dar foto. Cara, esse cara é o recordista da maratona de Berlim. O cara, não, tô vendo você aqui também. É dizer, a história, né, vamos dizer, ele teve cada um com a sua história, com o seu reconhecimento. Lógico que o Vanderlei é um excelente, assim, um grande atleta. Né? O Vanderlei teve uma ascensão mundial, né, porque ele estava numa Olimpíadas, né? Foi um fato que marcou muito. Então, assim, acho que o mundo inteiro ficou conhecendo o Vanderlei, né? Então, ele é uma figura icônica. O Ronaldo, quem conhece o Ronaldo é o povo, é o pessoal, é o mundo da corrida, né? O pessoal que corre, que gosta de correr, conhece o Ronaldo. Quem não tá meio de alegre ali, é a primeira corrida, tá nem... começou depois, de muitos anos a correr, não conhece, né? Como diz, de 2000 para trás, quem já corre não conhece. Já conhece. Quem de 2000 para trás não conhecia, não corria, não vai conhecer ele, só depois de grandes histórias que teve. Então agora você fala, grandes histórias diferentes. O Vanderlei também, grandes resultados, ele teve em maratonas. Ele ganhou várias maratonas, não só das Olimpíadas, ficou em terceiro, mas já ganhou muita maratona em Boston, maratona no Japão, então é uma pessoa muito conhecida internacionalmente lá. Já correu aqui, até bateu o recorde na maratona de São Paulo, que até hoje não foi batido ainda. O recorde ainda é dele. 2011 parece que é dele, ainda não conseguiram bater. Então é um grande atleta que teve resultados assim, várias maratonas. O Ronaldo conseguiu fazer só em uma. Infelizmente, ele não conseguiu repetir esse feito. Os dois grandes títulos, o Ronaldo é São Silvestre e Berlim. E Berlim, aqui pra gente São Silvestre também, lógico. Ele ganhou Mundial de meia maratona também, ganhou bronze, que não é, como hoje em dia não é fácil. Não é fácil. Então é um feito aí muito grande. Então, pra quem não conhece a história, tudo, os tempos, vou falar aqui os melhores marcas que ele teve na carreira dele. Dos 3.000 até os 42 quilômetros. Por exemplo, nos 3.000 metros ele tem
é 7:59:34, que foi feito em 1º de janeiro de 1998. Quer dizer, é o ano que ele ganhou a Maratona de Berlim, ele já começou, já estava aí bem, né? Os 5.000 ele tem 13:37 e 25 de junho de 1993, que é quando ele estava iniciando a carreira dele de corrida, correndo nas pistas. E os 10.000 metros ele tem 27:53, que foi feito em 5 de janeiro de 1995. E ele tem uma marca aí que foi feita, que não é oficial, mas é uma grande marca, 16 km e 930, né? 47:21, 12 de janeiro de 1998. Então você só os anos 94, 95, 98 é o up dele, né? Essas coisas. Fez uma 10 milhas num tempão, né? Isso, 15 quilômetros com 41:20, 26 de janeiro de 1994 lá na Flórida. E é a meia maratona com 1:00:54, 24 de setembro de 1994. Então são tempos assim excelentes. Então quer dizer, 93, 94, você falou até 98, foi a ascensão dele, pico, né? De performance, de tudo, né? Então, e depois... Aí depois em 2003, eles já não conseguiam manter mais aquela coisa ali que ele estava tendo, aqueles resultados. E é um pouco da vida do atleta de alto rendimento. É. Né? Porque assim, ele trabalhou 5 anos ali no máximo da performance, né? É performance pura. O cara tem que, né, 5 anos dedicado àquilo, e desgaste muscular, e força, e vai, né? E vai, então aí chega numa época que a pessoa vai falar, tem problema de lesão, teve problemas ali que ele, por exemplo, ele falou assim, fui mal assessorado, não fui orientado, se tivesse uma pessoa para me orientar. É por isso que o atleta precisa entender, né? Assim, não é o cara que é atleta, quer ser profissional e tudo, não é só correr. Não. Tem que ter uma gestão de carreira, tem que saber quais provas participar, não é tudo que tem que correr. Aí né? começou igual assim, ganhou Berlim, aí é convidado para participar de provas, ganha cachê e tudo, fica no holofote mundial, né? Aí tem que estar preparado para poder responder esses holofotes e infelizmente ele não conseguiu. Depois ele tentou correr, foi correr acho que Londres, maratona, ele não completou, aí vai mal, então aí se ele vai mal e não completa, ele não começa a ser chamado, aí já o lado financeiro já começa a cair, né? Então ele tem que ter, ele mesmo falou, se eu tivesse sido assessorado, uma assessoria, pessoas ali mais próximas dele ajudado, ele estaria em situação bem melhor. Melhor. A pessoa que ganha bater um recorde mundial, depois a pessoa ficar mais ou menos assim numa situação financeira bem difícil pelo que ficou, e tem até documentário que ele ficou mesmo, é triste, né? É triste. Porque não é fácil a pessoa que é atleta, ou quer ser atleta, qualquer acho que esporte a nível profissional, não é fácil chegar no pico e deixar de repente cair tudo assim, ficar estaca zero, é complicado. Mas ele teve outras pessoas aí que ajudou ele, então ele hoje em dia ele até promove corrida, prova, tá nos projetos aí. Ele se engajou dentro do esporte, se engajou ali, tá ali com os projetos e fica sempre ali no meio esportivo, que isso sirva de exemplos para outros, né? Que também é possível, desde que você treina, tem um bom treinador e principalmente tem pessoas ali que você falou para gerenciar a sua carreira, para poder não deixar cair nesse mundo que ele caiu desse jeito aí. É uma pena, mas é uma pessoa, quem não teve a oportunidade de puder conversar com ele, é uma pessoa boníssima demais, maravilhosa, assim, é bem legal assim, ele dá o depoimento do jeito que ele falou, uma pessoa simples, assim, ele não tem muito estudo, mas sabe passar muito bem aquilo. Tem muita vivência, então é legal pra gente se ver, e um exemplo aí pra todo mundo, pra quem não viu ele correr, assista lá a maratona de Berlim, que foi assim, ó, extraordinária a chegada dele, a vitória e a grande conquista. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da história do Ronaldo, né? Eu particularmente descobri isso agora, que ele é de descoberto, né? Que você também gosta da história e dá uma olhadinha para trás do nosso podcast aí que tá cheio de história dos nossos heróis da corrida. Tem muita história bacana aí para você curtir, tá certo? Pega aí a família, você que é corredor e gosta de corrida, chama a família, senta aí no sofá, vai escutar um pouquinho nosso podcast no YouTube. Corrida leve para você.
Até a próxima.